Saudações, muito bem-vindos ao nosso 14º vídeo da série de Portugal Studio e já estamos chegando ali ao final da série, quase. Bom, já é um comunicado bem recorrente agora que, se você pulou um vídeo anterior, volta lá e assiste, principalmente o de funções, né, que é um costume nosso usar exemplos de vídeos anteriores nos vídeos novos, não é? E aqui vamos continuar falando de funções, mais especificamente das bibliotecas, que são funções que já são fornecidas pelo Portugal Studio, já vêm prontinhas para você, e ela nos permite fazer coisas que não seria possível só com aqueles comandos que a gente já aprendeu, coisas como, por exemplo, controlar o mouse, monitorar o teclado, gerar um número aleatório e por aí vai. Antes de começar, como sempre, deixa o gostei no vídeo porque isso ajuda a gente demais e ajuda a gente a produzir vídeos melhores para vocês, né? Inscreva-se aqui e curta lá a página do Facebook também. Se você não quiser perder nenhum vídeo, você pode ativar as notificações, clicar naquele sininho bonitinho ali embaixo. Prezamos pela gratuidade do conhecimento e não cobramos nada de você. Ajude-nos, divulgue-nos. Vamos lá? As bibliotecas do Portugal são um conjunto de funções especiais que já vêm prontas. Só nos cabe saber usá-las e quando usá-las, né? Isso vai ser bem útil, porque a maioria das coisas que ela nos permite seria muito difícil ou mesmo impossível usando só as funções nativas do Portugal. Então, aqui na página inicial do Portugal Studio, se você estiver usando as versões, a versão mais recente, né? Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2018, então é a última versão que saiu. Então se você estiver usando essa aqui, você vai clicar aqui em ajuda, né? E aí vai estar aqui, né? A ajuda vai ter linguagem de Portugal e bibliotecas. Né? Se você estiver usando uma versão anterior, que é, por exemplo, a versão que eu usei no último vídeo sobre funções, bibliotecas vai aparecer numa barra aqui em cima, vai ter o botão bibliotecas aqui. Aí você clica, tá? Dá na mesma. Aí você vem aqui, abre bibliotecas. Veja que agora nós temos 14 bibliotecas, que são 4 a mais do que na versão anterior. Na versão anterior a gente não tinha calendário, nem internet, nem serviços web, nem objetos, tá? Essas quatro bibliotecas foram incluídas na versão nova, mas a gente não vai usar elas de qualquer forma. Então, você vai ver aqui quais são as bibliotecas que a gente tem e cada biblioteca tem as suas funções que ela traz pra gente, né? Então, por exemplo, vamos abrir aqui a biblioteca, sei lá, útil, tá? Útil, não sei. Então, a gente abre. Aí ela vai ter lá as funções. A gente pode clicar sobre a biblioteca e ver que tipo de coisa que ela traz. Essa biblioteca contém diversas funções utilitárias. E se a gente clicar na função, ele nos diz o que a função faz, como que usa a função e quem fez essa função. Tá? Então aguarde, a função aguarde, ela vai pausar a execução do programa durante um intervalo de tempo especificado. Você coloca aqui o tempo em milissegundos, tá? E aí ele vai parar o programa durante esse tempo que você colocou aqui. E aí tem outras coisas, número de colunas para matriz, número de elementos para vetor, número de linhas para matriz, está tudo explicado aqui. E aí você vai fazendo isso, sorteia, gera um número aleatório entre um mínimo e um máximo. Tempo decorrido calcula quanto tempo passou entre a primeira vez que a biblioteca foi utilizada, sabe? Então, é assim que você vai ver quais são as bibliotecas que tem no Portugal. Se eu abrir aqui, você vai perceber que é simplesmente impossível eu falar sobre todas essas funções em vídeo. Porque veja, são muitas funções. Então, eu vou falar de algumas e a forma de usar todas é igual. Só muda, claro, o nome da função que você vai colocar e é só você vir aqui ler o que ela faz e como que usa ela. Eu vou te mostrar como que usa algumas e aí você vai, no final do vídeo, você já vai ser capaz de usar todas. Então nesse vídeo a gente vai optar pela biblioteca texto, tá? Eu vou usar ela para resolver um problema que daqui a pouquinho eu vou mostrar, tá? As outras bibliotecas todas têm coisas interessantes também. A biblioteca tipos também é bem interessante. Você consegue fazer conversões de tipos, por exemplo, converter um caractere para inteiro, né? Ou converter um inteiro para real, enfim, você consegue fazer essas conversões aqui, né? Inclusive, comparar se uma cadeia ela também pode ser transformada em caractere, tá vendo? Então tem muitas coisas legais aqui, dá uma olhada depois, tá? Matemática também tem umas coisas bem legais, potência, essas coisas todas aí, tá? Bem,
Aqui nós vamos usar texto. Então vamos lá criar nosso arquivo novo. Clicando aqui na primeira aba de novo Portugal Studio, a gente clica em novo arquivo. Pronto. Agora nessa versão nova ele traz esse Olá Mundo pra gente. Vamos deletar que a gente não quer Olá Mundo. Perfeito. Como você deve imaginar, para usar uma função é preciso que ela esteja declarada no nosso programa, assim como qualquer função, né? A função precisa existir. Para ela existir, no caso das bibliotecas, nós só precisamos incluí-las aqui dentro do nosso programa. E como que a gente faz isso? Muito simples. Fora aqui da função início, a gente vai digitar inclua biblioteca e o nome da biblioteca. Vamos escolher uma biblioteca aqui e, bom, no caso eu não vou usar texto agora, o texto eu vou usar daqui a pouco, eu vou usar uma outra biblioteca só para exemplificar, tá? Eu vou usar, por exemplo, util. Vou usar esse sorteio aqui, tá? Então vamos lá. Inclua a biblioteca util. Pronto, está incluída. E para usar a biblioteca, como que eu faço? Eu venho cá, qual função que eu quero? Eu quero a função sorteia. Então vai ser muito simples, olha só. Eu vou criar aqui uma variável inteiro, a, tá? E a, ela vai receber o quê? Ela vai receber a resposta de uma função. Qual função? A função sorteia que está dentro da biblioteca util. Então eu coloco o nome da biblioteca, util, ponto, e aqui ele já vai trazer para mim, e o nome da função, né? No caso, sorteia. E aí, entre parênteses, o mínimo e o máximo. Tá? Depois, escreva A para a gente poder ver, né? Então eu vou dar play, ele trouxe 7. Play, 7 de novo, 3, 8, 9, 6, 9. Tá vendo? Então ele está gerando um número aleatório entre 1 e 10. Ah, mas e se eu quiser usar mais de uma biblioteca? Muito simples. Você pega isso aqui, opa, e você coloca outra biblioteca. Tá? Ou, por exemplo, matemática. Certo? Muito simples, você pode colocar mais de uma biblioteca e para usar a função de uma biblioteca é só colocar o nome antes da função, tá? Ah não, mas matemática é muito grande, eu não vou ficar escrevendo matemática o código inteiro. Tudo bem, você pode definir um apelido para sua biblioteca. Veja, logo após o nome aqui, a gente vai colocar 2 hífens e esse sinal de maior, que forma uma seta, né? E logo na frente a gente pode colocar um apelido. Sei lá, o que você quiser. Eu vou colocar o T aqui e esse aqui eu vou colocar mate. Tá? Então aqui, em vez do nome, eu vou usar o apelido. Pronto. Veja que vai funcionar do mesmo jeito. Ó lá. Né? Claro, eu não estou usando a biblioteca matemática, mas para usar seria o mesmo princípio. Mate, ponto, o nome da função que está dentro de matemática. Bem, então agora, para a gente poder entender melhor isso de um jeito que faça mais sentido, a gente vai usar um problema que foi enviado pelo Robson Cabral aqui para o canal. Robson Cabral aqui para o canal. Bom, o problema diz o seguinte. Escreva um algoritmo que leia o gênero de uma certa quantidade de pessoas e escreva a quantidade de pessoas que são do gênero masculino e a quantidade de pessoas que são do gênero feminino. A entrada é dada como uma sequência de caracteres formadas apenas pelas letras F maiúsculo, M maiúsculo, F minúsculo ou M minúsculo, a qual é lida toda de uma vez. As letras F maiúsculo e F minúsculo representam pessoas do gênero feminino, enquanto as letras M maiúsculo e M minúsculo representam pessoas do gênero masculino. Por exemplo, a entrada que você está vendo na tela indica 7 mulheres e 6 homens. Então ele quer que a gente escreva esse algoritmo que eu vou interpretar para vocês. Ele vai dar uma entrada desse tipo do exemplo aí e você precisa dizer quantas mulheres e quantos homens tem. E não faz diferença a letra ser minúscula ou maiúscula. Vamos começar a fazer isso. Primeiro, é claro, a gente vai escrever um cadeia, sei lá, pode ser in de entrada, né, que é o que a pessoa vai escrever. Então escreva aqui, digite a entrada, né, e logo em seguida leia in. Depois disso eu vou dar um limpa. Então até aqui eu posso pegar a entrada da pessoa, no caso o que a pessoa digitou lá. Se você tem problemas com isso aqui, a gente tem um vídeo sobre isso aqui, então vê lá. Então aqui a pessoa já digitou a entrada, já entrou aqui, isso já não é novidade pra gente, né? Então agora a gente precisa fazer o que está pedindo.
né, a gente precisa saber quantos Fs e quantos Ms tem. Vamos lá. Tem um detalhe. Como a entrada vai ser dada, por exemplo, F, F, M, assim, F, sabe? A entrada vai ser dada assim. Não faz diferença ela ser minúscula ou maiúscula. Então vamos converter tudo para a mesma caixa. Como que eu vou fazer isso? Muito simples, tá? Você vem aqui na biblioteca texto e está aqui caixa alta ou caixa baixa. Transforma os caracteres de uma cadeia em caracteres minúsculos ou maiúsculos. Então, vamos incluir aqui nossa biblioteca texto. Eu vou usar como apelido apenas T. Então aqui nós vamos dizer que in é igual ao T ponto caixa alta in. Eu posso usar caixa baixa? Pode, não faz a menor diferença. Então, agora a entrada do in ela já está toda na mesma caixa. Então, em vez de 4 caracteres, a gente só tem 2 para tratar, o F e o M. Então já facilitou um pouco o nosso trabalho. Metade do trabalho está feita, né? Então, agora a gente só precisa saber quantos Fs e quantos Ms tem nessa entrada. E é muito simples. Veja que aqui na biblioteca texto, a gente tem algumas funções. Uma dessas funções é o número caracteres, que conta o número de caracteres existentes em uma cadeia. Então, vamos contar quantos caracteres tem nessa cadeia. Então, eu vou criar aqui um inteiro, n de número de caracteres. Então, n vai ser igual a t, porque é a biblioteca texto, número caracteres. E aqui eu coloco a cadeia que é in. Então, a biblioteca texto, usando a função número caracteres para contar quantos caracteres tem nessa entrada in. Isso está sendo atribuído à variável n. Logo, n carrega o número de caracteres da minha cadeia. Agora, eu preciso percorrer cada caractere da cadeia para saber se ele é F ou M, para contar, né? Então, como que eu vou fazer isso? Com um laço de repetição, exatamente. Então, se você tem problemas com laços de repetição, não se esqueça de ver o vídeo sobre laços de repetição. Então, eu coloquei um ponteiro i igual a 0, e aí eu vou dizer o seguinte, se i for menor que n. Mas o que é isto? Bem, é porque n é o número de caracteres. Então, imagine essa cadeia aqui, ó. A, A, B, B. Tá? Quantos caracteres eu tenho? 4. Então, aqui o i é 0. Então, ele está no caractere 1. Aqui, o i é 1 e ele está no caractere 2. Aqui, o i é 3 e já está no caractere 4. Então, i não pode ser 4, porque quando ele chegar em 4, não tem nada depois. Então, o i tem que ser menor que n. E enquanto i menor que n, i mais. Né? Já que o número de caracteres começa em 1 e o inteiro o i está começando em 0, né? Essa diferença aí. Então, aqui a gente consegue percorrer cada caractere da nossa cadeia. Mas como que a gente vai fazer isso? Também tem uma função para isso. Extrair subtexto. A extrair subtexto, você dá uma posição inicial, uma posição final, e ele extrai aquele subtexto. Pode ser usado a biblioteca a função obter caractere também. Né? Que você obtém o caractere da cadeia a partir do índice. Então ele deve estar entre 0 e o número de caracteres da cadeia. 0 vai ser o primeiro e o número menos 1 vai ser o último. Então vamos usar essa função aqui mesmo, obter caractere. Vamos lá. Então, caractere. Na verdade não, eu vou criar um caractere aqui. Caractere A, por exemplo. A é igual a T ponto. Obter caractere, né? De qual cadeia? Da cadeia in. Qual índice? O índice i, né? Que é o que a gente está contando aqui. Então, eu vou obter esse caractere. Agora, se A for igual a F, lembra que como eu joguei tudo para maiúsculo, eu tenho que colocar o F maiúsculo. Se eu tiver jogado para minúsculo, o F tem que ser minúsculo. Tá? Então, se A for igual a F, lembre-se também das aspas, que caractere tem aspas simples.
Então, se A for igual a F, então o número de pessoas do gênero feminino aumenta, né? F++, aqui eu tenho que colocar F igual a 0. F igual a 0, M igual a 0. Então, F++. Se não, mas se A for igual a M, então M++. Ok, então agora a gente já consegue contar quantas pessoas de cada gênero tem aqui. Claro que a gente não está considerando as pessoas não binárias, mas, bom, o problema não pede, então vamos nos ater aqui ao que está sendo pedido, né? Bem, então, tá pronto. Agora a gente tem, então, um inteiro M, que diz quantas pessoas do gênero masculino, e um inteiro F, que diz quantas pessoas do gênero feminino. Logo, basta que eu dê um escreva são, falta aspas, né? São M pessoas. Então, são M pessoas do gênero masculino e F pessoas do gênero feminino. Vamos dar play, ele vai pedir a entrada. Vamos dar entrada aqui, sei lá, F, F, M, M, F, M, F, M. Então tem 4 de cada. Dou Enter, são 4 pessoas do gênero masculino e 4 pessoas do gênero feminino. Então tá aí. Um código um pouquinho mais complexo que a gente desenvolveu aqui agora, que faz isso aí que a gente mostrou. Agora, como sempre, vamos fazer a nossa revisão de código, né? Vamos lá. Inclua a biblioteca texto. Vai fazer o quê? Incluir a nossa biblioteca texto com o apelido T. Então, sempre que eu chamar T, eu estou chamando a biblioteca texto. Definir uma cadeia in de input, que é a entrada que a pessoa vai escrever, que vai ser lida aqui no leia in. Tá? Então, isso aqui é aquela entrada que eu digito aqui no console. Inteiro n vai contar quantos caracteres tem nessa entrada in, para a gente poder dizer até onde eu quero fazer, até onde eu quero ler ela. M vai contar quantas pessoas do gênero masculino e F vai contar quantas pessoas do gênero feminino. Caractere A é a variável que vai receber cada caractere que eu estou lendo para poder comparar se ele é F ou M. Então, a gente pede lá a entrada do usuário, converte a entrada toda para caixa alta para eliminar a diferença de caixa, maiúsculo, minúsculo, a gente joga tudo para caixa alta para ficar só letras maiúsculas. E então a gente calcula quantos caracteres tem nossa cadeia. Então agora a gente já tem duas informações muito importantes. Primeiro, a nossa cadeia é toda caixa alta e tem tantos caracteres, tem N caracteres. Então, a gente vai percorrer aqui com o i começando em 0 até o i que seja menor que n. Porque se a gente tem 4 caracteres, então é equivalente a i do 0 ao 3. Lembra lá dos vetores, né? Se um vetor tem 4 posições, eu tenho das posições 0 ao 3. Então a mesma coisa aqui. Então eu não posso chegar à posição 4, porque ela não existe. Se um vetor tem 4 posições, a última posição é a 3, que vai ser então o i menor que n. Tá? Então i++ para a gente poder incrementar isso aí. Daí, vamos supor que i seja 0. Então eu obtenho o caractere que esteja na posição 0 da cadeia in. Isso significa que é o primeiro caractere. Então depois vamos supor que a cadeia tenha 4 caracteres. Quando i for igual a 3, que for a última corrida desse laço, então ele vai pegar a última posição. E esse a vai então ser comparado para saber se ele é f ou m. Se ele for f, eu atribuo lá a variável f. Se ele for m, eu atribuo a variável m. E pronto, eu só digo agora quantas pessoas de cada variável tem. Ah, mas e se eu quiser incluir aqui uma pessoa não binária, que não é f nem m? O que eu faço? Muito simples. Você vem aqui e adiciona uma variável b, por exemplo, né, porque já tem a, né, então b. E aqui a gente só coloca se não b++. E aí a gente coloca aqui i b pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros.
Então, pronto. Agora eu posso colocar aqui FFMMAA. Pronto, olha lá. São 13 pessoas do gênero masculino, 10 pessoas do gênero feminino e 7 pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Bom, então tá aí a resolução do problema do Robson. E terminamos aqui nosso conteúdo sobre bibliotecas. Bom, fica aí como tarefa para casa, digamos assim, ver as outras bibliotecas do Portugal e quais são as funções que tem nela, ler a descrição, o que cada uma faz e tudo mais, para você poder saber que ela existe para quando você precisar. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele gostei, porque ajuda muito o canal. E aí compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer e a gente a conseguir fazer mais vídeos para você. E comente suas dúvidas ou sugestões aqui embaixo, ou então entre em contato pelo Facebook também. Se você ainda não é inscrito e quer receber os próximos vídeos, então clica no logo do canal que está aparecendo aqui no vídeo. Pode ser no celular, pode ser onde você estiver, clica nele aqui, clica em inscrever, você vai estar inscrito. Você vai estar inscrito, ok? Ou aqui embaixo do vídeo também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!